Você já parou para pensar que grande parte das pessoas que planejam experimentar uma realidade diferente nas suas vidas nunca alcançarão essa realidade? E muitas das vezes nós queremos experimentar essa realidade e até sabemos como mudar essa fase, como romper esse ciclo. Mas mesmo assim, a gente continua cometendo os mesmos erros. Ou seja, eu sei intelectualmente o que eu tenho que fazer, mas na prática eu não consigo fazer. Já aconteceu com você em alguma área da sua vida, seja profissional, financeira, emocional, sentimental, espiritual? Pois bem, a maioria das pessoas no final do ano prometem alguma coisa. Eu vou emagrecer, eu vou ler mais livros, eu vou fazer tal coisa, mas grande parte, talvez a maioria, não o fazem, não conseguem manter a constância, não conseguem romper o ciclo. Que ciclo? O ciclo das mesmas experiências, o ciclo das mesmas realidades. Ou seja, eu vejo as mesmas experiências, eu vejo as mesmas coisas sempre. Eu passo pelas mesmas coisas sempre. Por que isso acontece? Primeiro, porque você está apegado à sua identidade. Então você se vê, por exemplo, como uma pessoa desorganizada. Se você se vê como uma pessoa desorganizada, isso está na sua identidade. E desapegar disso não é apenas intelectual. Então não adianta você falar, eu agora, a partir de hoje, eu não sou mais desorganizado. Não existe isso. É fácil, intelectualmente, você verbalizar isso, afirmar isso, mas difícil é você colocar em prática. Difícil é você colocar uma ação que prove que de fato você agora é uma pessoa organizada. Uma coisa interessante é você entender que nada define a sua identidade ou a sua essência. Você, em essência, é uma pessoa imutável. Você, por exemplo, não é aquele que escreve. Você é aquele que se vê escrevendo. Eu sei que parece complexo a primeiro momento entender isso, mas é importante que você entenda que você é o observador, que os seus pensamentos não definem você, os seus sentimentos não definem você, as suas emoções e nem os seus comportamentos. As suas crenças não definem quem você é, o seu padrão de vida não define quem você é, o quanto você tem na conta não define quem você é, a sua profissão não define quem você é, o seu passado não define quem você é, e nem o seu futuro definirá quem você é. Ou seja, você é aquele que observa todas essas nuances. É importante que você reflita a respeito disso, porque isso vai desbloquear muitas coisas na sua vida. Entendendo isso, você não vai se identificar com nada nem ninguém. Então você não se identifica com o carro que você tem, com a casa que você tem, com os seus erros do passado, com os seus acertos. Você se identifica apenas como alguém que observa e que pode estar em constante mutação. Então, quando você não se apega a nada disso, você primeiro elimina o sofrimento, porque quando você está apegado a qualquer coisa, seja o dinheiro que você tem na conta, seja o relacionamento que você tem, enfim, qualquer pessoa ou coisa ou objeto que você esteja apegado, vai trazer, de uma certa forma, algum tipo de sofrimento. Por exemplo, se você está apegado à sua cultura, se isso é tirado de você, imagine que você está numa cidade, você é apegado a essa cidade, às pessoas dessa cidade. E você vai para uma cidade que tem uma cultura completamente diferente, que os costumes são diferentes, que o clima é diferente. Você não vai se adaptar. E essa não adaptação é como se você dissesse, não, eu não sou daqui. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que foram para os Estados Unidos e não se acostumaram, não se adaptaram ao estilo americano de viver, ao estilo de vida americano, ao clima dos Estados Unidos. As pessoas não se acostumaram e voltaram para uma cidade de 7 mil habitantes.
Aí você pensa assim, como assim? Tem tanta gente querendo o visto americano para ir morar para lá, para ir... Enfim, mas essas pessoas não se adaptaram. Por que não se adaptaram? Porque estavam apegadas à sua cultura local, de cidade pequena, o ambiente, as pessoas, e etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Que quando você se identifica com a sua cidade, com o seu passado, com os seus medos, com os seus traumas, você dificilmente vai experimentar realidades ou experiências diferentes daquelas das quais você está experimentando, porque isso faz parte da sua identidade. Eu queria falar mais coisas, mas o tempo já passou aqui. Eu acho que só isso já é o suficiente para você primeiro começar a entender e parar de se identificar com com os rótulos que a vida lhe dá. Então, nada disso que foi lhe dado como rótulo te pertence. Então você é mais do que um pai ou uma mãe. Você é mais do que esse cidadão. Você é mais do que um gaúcho. Você é mais do que um baiano. Não, você, em essência, nasceu nesse ambiente. Mas você poderia ter nascido, se a tua mãe, por exemplo, tivesse viajado para a Suíça, você seria sueco. E aí, o que mudaria na sua essência? Se a gente fosse aprofundar, não mudaria nada. A sua essência continua sendo aquela que observa tudo isso. Mas, quando você se apega à sua cultura, de fato, fica muito complicado você entender algumas coisas, fica muito complicado você aceitar algumas coisas. E quando isso não acontece, dificilmente você vai experimentar realidades diferentes. Talvez tenha ficado um pouco confuso e eu estou aqui disposto a esclarecer em outros vídeos, em outras ocasiões, esses pontos com mais tempo e com mais profundidade. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever e deixar o seu like também. Deixe seu comentário, sugestões serão sempre bem-vindas. Críticas também, ok? Um abraço para você. Até mais.